Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025, para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. E por fim, que você hype esse vídeo para que a gente possa ter um alcance maior e também um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão na manhã dessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Flamengo de férias, porém, nesse momento, um assunto chama muito mais atenção do que as contratações que podem chegar nessa janela. A renovação do contrato do técnico Felipe Luiz, que se arrasta desde o mês de abril até agora sem uma definição. A última informação é de que detalhes separam a assinatura da renovação contratual entre Flamengo e Felipe Luiz. Por paralisada um pouco ontem por conta das comemorações do Natal e que devem ser retomadas hoje, sexta-feira, talvez aí para se definir de uma forma final, né? Será que essa sexta-feira vai ser finalmente o dia em que se sacramentará a renovação de contrato do nosso treinador Felipe Luiz? Será que será hoje? Será que será? É bom, né? Bom, apesar da indefinição quanto à renovação ou não do técnico Felipe Luiz, o planejamento do Flamengo para 2026 segue como planejado, ainda com a participação do treinador. Esse planejamento foi tocado pelo menos a quatro mãos. Boto e Felipe Luiz azeitaram tudo antes de chegar o final do ano. O planejamento passa por definição de posições pontuais que precisam ser feitas para equilibrar o elenco, tornando-o ainda mais competitivo. Também passa por saídas de alguns atletas que não corresponderam à expectativa na atual temporada. Enfim, a formação e definição do elenco para a temporada de 2026. Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, em sua fala na última terça-feira ao Conselho Deliberativo do clube, informou algumas mudanças que acontecerão no Maracanã para o ano de 2026, como a inauguração, já agora em janeiro, do camarote da presidência em estilo ao que existe lá no Santiago Bernabéu do Real Madrid. Anunciou também presidente IBAP, a implantação de rede de proteção em toda a área pertinente à torcida visitante no Maracanã, reciprocamente falando por conta dos estádios do Palmeiras e do Atlético Mineiro que colocam na torcida visitante aquela rede. Ficando com isso que o Flamengo possa, fazendo com isso, com a implantação dessa rede, vai permitir ao Flamengo comercializar aqueles assentos que ficam abaixo da torcida visitante, gerando ainda mais uma renda para o Flamengo. Também falou que quem tratar mal o Flamengo na sua casa será também reciprocamente maltratado no Maracanã. É a famosa lei, né? Bateu, levou. O meia Jorge André Arrascaeta, do Flamengo, é um dos 3 finalistas ao Prêmio Rei da América de 2025. Concedido pelo jornal El País do Uruguai, ele concorre com os argentinos Lionel Messi, do Inter Miami, e também Adrian Martínez, conhecido como Maravilha Martínez, do Racing da Argentina. O vencedor será conhecido em divulgação no dia 31 de dezembro próximo. Arrascaeta tem 64 jogos oficiais pelo Flamengo na temporada, marcando 25 gols e dando 20 assistências,
portanto, participando diretamente de 45 gols do Flamengo, inclusive ele foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, edição 2025. Em levantamento feito pelo Globo Esporte, que apurou o número de lesões no Campeonato Brasileiro em relação aos times da Série A, o Flamengo é apenas o 15º colocado em número de lesões, com 32 lesões. O recordista dessa temporada de lesões é o Botafogo, com 55 lesões sofridas. Outra informação importante que o presidente BAP trouxe para a reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira foi o aumento significativo do número de sócios-torcedores do clube, que saiu no início da sua gestão de 72 mil associados para 118 mil, aumento muito impulsionado pelo programa criado na gestão de Luiz Eduardo Batista, o Nação Sem Fronteiras, que custa R$ 19,81. E aqui eu peço à torcida do Flamengo, você que ainda não é sócio torcedor do Flamengo, se associe, faça o plano Nação Sem Fronteiras, pague R$ 19,81 por mês e vamos fazer desse clube o clube que tem maior número de sócios torcedores do país. É uma vergonha o número de sócios torcedores que o Flamengo tem nesse momento, mesmo tendo crescido quase que 100%. O Flamengo merece de 300 a 400 a 500 mil sócios torcedores. Sobre a dívida líquida de 96 milhões, também divulgada pelo presidente BAP durante a sua explanação ao Conselho Deliberativo, é importante que nós saibamos qual é o conceito de dívida líquida operacional, né? Porque todo mundo só fala em dívida líquida, mas talvez não saiba nem o que significa a dívida líquida operacional. O que é uma dívida líquida operacional? A dívida líquida operacional é a dívida bruta menos as disponibilidades que o clube tem, como, por exemplo, o caixa. Então você diminui a sua dívida bruta do caixa e aí você tem a dívida líquida. Eu não acho legal o Flamengo trabalhar com o conceito de dívida líquida. O Flamengo deveria trabalhar, sim, com o conceito de dívida bruta. A dívida bruta, nesse caso, como o Flamengo tem um caixa aí de mais ou menos 218 milhões, a dívida do Flamengo está na faixa aí de 300 milhões de reais. Essa é a verdade dos fatos. Logicamente que quem é do meio prefere trabalhar com a dívida líquida, que é muito mais salutar, tanto aos olhos como aos ouvidos de todos. Importante é saber que a dívida do Flamengo é a chamada dívida boa, ou seja, é a dívida que não está atrelada a juros, que causam o aumento significativo dessas outras dívidas, o que isso difere o Flamengo de quase todos os clubes do futebol brasileiro. As dívidas dos outros clubes, principalmente os maiores valores, estão atrelados à cobrança de juros. E quando chega no fim do ano, quando você vai ver, a sua dívida aumentou consideravelmente por conta da inserção desses juros que incidem sobre ela. Depois da explanação do primeiro ano de gestão da era BAP, a expectativa agora em torno do Flamengo é pela apresentação ao Conselho de Administração do clube do orçamento para 2026, saber se ele vem agressivo ou se ele vem conservador. Eu acho que pelo volume de recursos entrados no Flamengo na reta final dessa temporada, eu acho que o nosso orçamento vem bem agressivo. O Campeonato Carioca de 2026 adotará um modelo financeiro diferente do atual que foi realizado em 2025. Em reunião realizada na última terça-feira na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os 12 clubes aprovaram uma nova distribuição de receitas que reduz as cotas fixas dos 4 clubes grandes e direciona cerca de 70% do dinheiro para premiação por desempenho. Entenda, as atuais cotas fixas que vão receber os 4 grandes clubes do futebol carioca é a seguinte: Flamengo 10 milhões de reais, Vasco, Fluminense e Botafogo 6 milhões e 600 mil reais cada um. Os 46 milhões de reais restantes serão distribuídos por performance esportiva, se não vejamos. Quem chegar às quartas de final ganha 1 milhão de reais.
Quem for o líder da fase de grupos ganha R$ 1 milhão. Ou seja, quem for o campeão da Taça Guanabara ganha mais R$ 1 milhão. Quem for semifinalista ganha 5,5 milhões de reais. Quem for finalista ganha mais 5 milhões de reais. E quem for o campeão ganha mais 5 milhões de reais. Ou seja, o vencedor do campeonato pode sair ao final dele com a bagatela de 27 milhões de reais. Bom, sobre o meio-campista espanhol Saúl, ele continua a consultar opiniões de alguns médicos especialistas sobre o seu problema no tendão de Aquiles, para fechar diagnóstico de cirurgia ou de tratamento conservador através da fisioterapia. Lembrando que a opção por cirurgia tirará o jogador do Flamengo de pelo menos 4 meses dos gramados. E aí é uma questão a se avaliar. O goleiro Rossi do Flamengo disputa com o goleiro Brazão do Santos e o goleiro Fábio do Fluminense o título de melhor goleiro do ano no futebol brasileiro. O Flamengo lidera o ranking de clubes da CBF pelo 6º ano consecutivo. O Palmeiras, que era o 2º colocado, perdeu o posto para o Corinthians por conta da vitória do Corinthians na Copa do Brasil. Bom, meus amigos, depois da vitória sobre o Minas, jogando em Belo Horizonte antes do Natal, o basquete do Flamengo volta às quadras do NBB 25-26 amanhã, sábado, às 19h30, em clássico contra o Vasco da Gama, que é o atual último colocado do campeonato. E essa partida terá transmissão do Sport TV e da Flamengo TV. Lembrando que o Flamengo Basquete é o atual líder da competição, ao lado do Pinheiros de São Paulo. Ainda falando de basquete, faltando ainda 2 rodadas para o final do primeiro turno do NBB, estariam classificados nesse momento para a Copa Super 8 os seguintes times: Pinheiros, Flamengo, Minas, Franca, Brasília, Corinthians, São José e Paulistano. Lembrando que o Flamengo é o atual bicampeão da Copa Super 8, que é disputada entre os 8 primeiros que ficarem classificados no primeiro turno do NBB. Já falando de vôlei, o Sesc Flamengo, líder invicto do primeiro turno, com 11 vitórias em 11 jogos, só retornará à competição agora em 2026, mais precisamente no dia 7 de janeiro, quando enfrentará, na abertura do retorno da Superliga Feminina de Vôlei, o time do Barueri, jogando em São Paulo. Bom, meus amigos, eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo dessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.